Ô galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse jogo, Flesh and Blood, um jogo que tem chamado bastante atenção pelo mundo, que chamou minha atenção recentemente. Eu vou falar um pouco sobre como eu saí do Magic e comecei a jogar Flesh and Blood, e já vou adiantando, esse vídeo não é um vídeo para te convencer a parar de jogar Magic, se você joga Magic, se você gosta de Magic, mas é um vídeo para relatar sobre minha jornada nos jogos de carta, que eu jogo desde os 14 anos, e como eu ia parar de jogar, abandonar o TCG, e Flesh and Blood reviveu essa chama, manteve essa jornada viva. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre como está o estado atual do Magic, porque Magic a gente sabe que está passando por uma fase bastante difícil, tem várias reclamações dos jogadores, sejam quanto aos produtos que a gente chama de Universes Beyond, Secret Lair do Bob Esponja, que virou um pouco de piada, eu cheguei a ver, não sei se é verdade, do Sonic, mas tem do Senhor dos Anéis, tem previsto do Avatar, do Homem-Aranha, e assim, nada contra, se você gosta de jogar com esse tipo de produto, tranquilo, eu achava até legal também. Se tornou um problema para mim a partir do momento em que eles começaram a vir em coleção T2, porque o Final Fantasy, por exemplo, é uma coleção que ela naturalmente vai ser cara, porque ela é colecionável, e quando a gente traz esse tipo de produto para o cenário competitivo, acaba dificultando ainda mais o acesso do jogador, porque o que vai ser caro por ser competitivo é potencializado por ser caro, por ser colecionável. Então, esse foi um problema, foi meio que a gota d'água para mim, foi o que me fez realmente parar de jogar o Magic e meio que desistir do card game. Eu já estava pronto para vender toda a minha coleção, eu vendi minha coleção de Magic e parar total. Até que eu vi um vídeo falando sobre a iniciativa Project Blue, que hoje a gente sabe que tem um nome, foi divulgado recentemente, que vai se chamar Silver Age, passou aí da fase de teste, em 2026 vai vir o formato oficial. Mas esse formato, tal do Project Blue, seria uma iniciativa do Flesh and Blood de tornar o jogo mais acessível para os novatos conhecerem. Seria um formato em que você pode jogar apenas com as cartas comuns e raras. Eu mesmo montei uns deckzinhos aqui, eu tenho fácil pertinho. Eu montei essa Lex Ice e esse Bravo aqui, que é um Guardian, os dois decks completos me custaram em torno de R$ 30, tipo R$ 15 cada um. Então foi meio que, eu vou parar de jogar carta, vou pegar esses deckzinhos aqui, que é o troco do pão, e me manter brincando com os meus amigos. Tanto é que eu montei dois para poder usar um e emprestar o outro. E também acabei me animando um pouco e tem mais um ou outro ali também. Mas esse é o ponto. Foi uma forma que eu cheguei ao Flesh and Blood. E quando eu comecei a jogar, eu me encantei muito pelas mecânicas do jogo, porque até então eu achava que card game era Magic. Embora eu tivesse jogado Pokémon, tivesse jogado Vanguard, Magic era um mundo diferente. Todas as interações que ele trazia ali, tudo de instante, a forma como o combate era feito, a dinâmicas das decisões ali, cada jogada importava, os counter spells. E até então o Magic pra mim era o card game, tanto é que eu ia parar e abandonar tudo. E o Flesh and Blood veio e mostrou essa alternativa para mim. Então, quando eu comecei a jogar o Project Blue, eu achei legal, achei interessante, mas o que me fisgou não foi o fato de ter um jogo acessível, foi a mecânica desse jogo, que é incrível. E aí, por isso a gente vai falar um pouco mais sobre o Flesh and Blood em si, e não sobre o Project Blue. No Flesh and Blood, o jogo ele é um pouco mais dinâmico. Se você chegou a jogar Commander, que é um dos formatos de Magic, você pode achar algumas semelhanças, como, por exemplo, você ter um herói principal, que seria como seu comandante. Ele vai representar o seu deck e ele vai dizer o que você pode ou não usar, que no caso seria sua classe, seu atributo ali que você tem no jogo, seu talento. Usando palavras para quem não é do meio do Flesh and Blood poder entender também. Todas as cartas, elas são, ao mesmo tempo, em sua maioria, cartas que atacam, defendem, geram recurso e, ao mesmo tempo, tem um efeito adicional, podem ter um efeito adicional. Então isso traz uma dinâmica muito grande para o jogo, porque ao mesmo tempo que uma carta, situacionalmente, ela vai ser ruim ao atacar, você pode gerar um valor
bloqueando, e você nunca está esperando o oponente fazer aquele turno dele enorme, pensando sozinho na próxima carta que ele vai jogar. É sempre um vai e volta. Ele ataca, você defende. Você faz um efeito, né? Ele dá uma reação de ataque, no caso, trazendo um pouco para o linguajar do Flash and Blood, e você dá uma reação de defesa. E assim esse jogo estabelece uma dinâmica e uma mecânica que é muito única nos jogos de carta. E ao mesmo tempo que o Flash and Blood traz essa dinâmica diferente, né, traz essa mecânica que, ao meu ver, é a melhor das que eu já tive a oportunidade de experimentar dos TCGs, ela também traz uma empresa que faz muitos acertos, que é a LSS. Ela é uma empresa que está muito preocupada com o jogo, está muito preocupada com o player base, então traz decisões mais assertivas do que a Wizards, que, pô, vamos combinar, né? Tava vindo numa ladeira abaixo, assim. Tava bem complicada a situação deles. Financeiramente deve estar ótimo, porque se estão fazendo é porque tá dando dinheiro, mas como jogador, eu e muitos ali não estávamos mais muito felizes. Então vamos ao ponto do vídeo. Por que eu acho que você deveria jogar Flash and Blood? Por que você, que é um jogador de Magic, ou é um jogador de algum outro TCG, ou está numa situação parecida com a minha, que simplesmente ia parar de jogar, deveria começar a jogar o Flash and Blood, e porque é um excelente momento para você fazer isso agora. Bom, para começar, além do sistema de combate de jogo que é muito único e muito bom, o jogo ele não conta com uma rotação. Ele traz o sistema de Living Legend, que por mais que seja uma rotação, ele não é uma rotação por tempo, uma rotação por edições, uma rotação comum, né, como a gente conhece no Magic, no Pokémon. Eu acredito que Yu-Gi-Oh! Também tem a rotação. Não, Yu-Gi-Oh! Trabalha com Banlist, se eu não me engano. Mas enfim, a rotação de Flash and Blood, ela é meio que por mérito daquele herói e daqueles jogadores que se dedicaram àquele herói específico. Então, se você tem, por exemplo, o Grave Bones, que é um dos heróis que saiu recentemente na coleção de High Seas, ele vai ganhar campeonatos grandes, né, campeonatos sancionados, nível competitivo, como Collins, Mundial, Pro Tour, nacionais. Né? Não é o campeonato da sua lojinha, pode ficar tranquilo, não vai acontecer de o cara spamar o deck na lojinha e ele explodir de pontos. Não, é só campeonatos grandes, campeonatos que acontecem em períodos específicos do ano. Né? Então, o jogo ele tem esse sistema de balanceamento muito interessante, porque se um herói se destaca muito mais, por mais bom que ele seja, ele não vai ficar muito tempo ali atrapalhando o meta, não vai necessariamente gerar um banimento. Né? O que pode acontecer, já aconteceu um ou outro banimento na história do jogo, né? Para a saúde do jogo e para o balanceamento, mas não é a ferramenta principal ou mesmo a única ferramenta que o jogo vai trazer. E agora, especificamente, a gente tem um momento muito bom para se entrar no jogo, porque trata-se de uma época que a gente tem os Armory Decks que estão sendo muito bem feitos, são produtos feitos para você comprar e jogar o Armory. O Flash and Blood, se você, como eu, né, foi iniciar a sua jornada ali e olhou os preços dos decks competitivos, você viu que é caro, não é barato, tá? Não é barato começar no Flash and Blood. Flash and Blood é um jogo que tem uma barreira financeira alta no início, só que o que acontece? Aí a gente tem que falar algumas coisas. Temos que falar sobre o nível que você vai jogar, sobre as alternativas que você tem e sobre a manutenção do jogo. Por exemplo, Flash and Blood é um jogo caro, certo? Temos essa frase. Porém, o mesmo preço que você gasta para montar o deck de Flash and Blood, você gasta para montar um bom deck competitivo de Magic. A diferença é que no Flash and Blood, esse valor ele vai se concentrar principalmente nas staples do deck, nos equipamentos, né, que você pode usar em outros heróis, outras classes, e as coleções de Flash and Blood são feitas poucas vezes ao ano. E cada coleção vai se atrelar a uma quantidade pequena de classes, no máximo 3, 4 classes, eu imagino. Então ali vai acontecer muitas vezes de uma coleção vir e você olhar e simplesmente dizer, eu não quero comprar nada daqui. Diferente do Magic, que você tem que, mês a mês, estar fazendo um investimento para se manter jogando o jogo. Né? Então ele tem essa vantagem. A entrada é um pouco cara, mas a manutenção é mais baixa. Além disso,
Como eu falei, a gente tem os Armory Decks, que são produtos feitos para quem está começando no jogo, ou quem quer iniciar com uma nova classe, né, um novo herói que seja, que são decks bem jogáveis, que estão no valor ali de mais ou menos R$ 300. Não é barato, né, mas em termos de card game, infelizmente, é o valor que costuma ser aplicado, né, tanto nos decks mais... Por exemplo, o deck de Commander da época do Magic, ou os decks pré-construídos também do Magic, vão ter esse valor. A diferença é que o deck do Flesh and Blood você vai conseguir efetivamente jogar um campeonato de lojinha e não vai passar vergonha, você joga tranquilo, né? A sua barreira vai ser bem mais saber usar as cartas, porque o jogo ele tem uma complexidade maior do que aquela barreira financeira, tá? Além disso, eu falando por mim, eu sou um novato no jogo, né? Eu tô me arriscando a gravar conteúdo, falar um pouco sobre Flesh and Blood, falar um pouco sobre que eu gosto nesse jogo, porque é realmente uma parada que eu curto muito, mas eu não tenho grande experiência. Vocês vão ver aqui que em outros vídeos eu vou contar com o apoio da minha comunidade, que sempre chega muito junto para ajudar em tudo, o pessoal super entusiasmado com o jogo, né, para a gente poder fazer análises mais críticas. E eu, assim como eu proponho para você, também comecei com Armory Deck, né, fui fazendo ali alguns upgrades, fui jogando com o pessoal, foi super receptivo, a comunidade é muito boa, me emprestaram várias cartas, né, até que eu fosse estruturando minha pool. E hoje eu tenho dois deckzinhos ali que eu gosto de jogar. Um tá completo, o outro ainda falta algumas peças, mas é jogável. Porque no Flesh and Blood, como eu disse, uma carta ela pode ter várias funções. Então, por mais que algumas vezes você sente diferença de não ter aquela carta super cara no seu deck, na... existem outras vezes, até mesmo a maioria das vezes, ela poderia ser uma carta que você vai usar para gerar um recurso, usar para bloquear, usar para fazer qualquer coisa que qualquer outra carta de centavos faria. Tá? Não estou falando que toda carta é assim, mas a grande maioria das cartas é substituível, principalmente se você não vai jogar num nível competitivo mundial, nacional. Né? Se você quer conhecer o jogo, quer jogar na sua lojinha da sua cidade, o Armory Deck ele é um produto perfeito. Tá? E ultimamente viemos com dois Armory Decks muito bons, que é o do Grave Bones e o da Ira. Tá? Eu vou recomendar o canal do meu mano Kodashi, que fez aqui o unboxing, o review da Ira, sugeriu alguns upgrades. Enfim, o vídeo tá perfeito, gente. Se você quer começar, o Armory Deck provavelmente é um caminho ideal. Então é isso. Se você quer começar no Flesh and Blood, agora é um ótimo momento, né? Tanto porque a gente está com um meta saudável, o meta do jogo costuma ser saudável, o jogo tem um competitivo muito forte, então a empresa está sempre cuidando ali do que pode acontecer no jogo, se atentando para não tornar o jogo desagradável, até porque a empresa não pode se dar esse luxo, né, de ter um grande período de tempo em que o jogo não está legal de jogar, já que ele não é tão grande e tão estabelecido, embora esteja crescendo muito e fazendo muito sucesso no Brasil e fora do Brasil. Né? A gente tem uma entrada muito boa com os Armory Decks, uma comunidade muito acessível. E se você quer jogar, esse é um ótimo momento. E eu convido você a participar dessa jornada de aprender sobre o Flesh and Blood, conhecer um pouco mais do jogo e ir melhorando junto comigo aqui no canal. Valeu, até a próxima!